Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Meu nome é Pedro Vieira e hoje vai ficar muito claro para você se é possível ou não viver de juros com pouco investimento. E quando eu digo pouco investimento, eu quero dizer pouco investimento mensal. Eu quero dizer pouco dinheiro, ok? Dinheiro para você poder aportar ou investir mensalmente. Primeira coisa que precisa estar clara na sua mente é a seguinte: você precisa passar por duas fases antes de pensar em viver de juros. A primeira fase eu chamo da fase de acúmulo. O que é a fase de acúmulo? É quando você vai investir esse pouco dinheiro mensal, ok? Eu estou dizendo pouco porque eu não sei o seu poder de investimento, então se esse vídeo aqui vai falar de viver de juros com pouco investimento, eu quero me referir a pouco investimento, tá certo? Se você pode investir mais de 5 mil, 10 mil reais por mês, possivelmente você vai chegar lá na segunda fase muito mais rápido, tá ok? Bom, fechado esse parênteses aqui, você vai investir mensalmente ali aquela determinada quantia, 100 reais, 30 reais, 300 reais que seja, e você vai investir focado em acumular. Então você vai fazer uso dos melhores investimentos para acúmulo. Pedro, como é que eu sei que o investimento é o melhor investimento para acúmulo? Simples, se o investimento fizer uso dos juros compostos e se você puder deixar esse investimento ao longo dos anos fazendo uso de juros compostos, então esse é um bom investimento de acúmulo. Um bom investimento de acúmulo tem uma outra característica muito importante também. É um investimento onde você não tem a retirada da rentabilidade. O que significa isso? Significa que toda a rentabilidade que for gerada, seja mensal, ok? Como no caso da poupança, seja semestral, como no caso do Tesouro Direto, ou então anual, como também no caso do Tesouro Direto e de inúmeros outros investimentos, essa rentabilidade vai ficar dentro do investimento e vai se somando, fazendo os famosos juros, perdão pelo barulho, ok? Mas vai fazendo o famoso juros sobre juros. Tá certo isso? Então você vai investir para acúmulo. Primeira coisa é investir para acúmulo. Essa é a primeira fase. Depois que você investe para acumular dinheiro, você investiu e acumulou uma determinada massa crítica. E aí, vale ressaltar aqui uma coisa muito importante. Isso vai demandar tempo. Se você for apressadinho, se você for apressadinha, se você está com muita pressa, se você está com aquele tesão falso, que um dia a gente ainda vai conversar sobre isso de quero chegar no primeiro milhão, quando? Se possível para ontem. Olha só, você precisa primeiro desconstruir isso na sua mente. Se você quiser realmente viver de juros, é preciso que você foque em acumular capital num prazo, ok? Num prazo aceitável, num prazo real, num prazo palpável dentro da sua capacidade de investimento. Então, se você tem pouco dinheiro para investir, o prazo tende a ser maior para você acumular a massa crítica necessária para ir para a segunda fase. Então, você entendeu isso? A primeira fase é a fase de acúmulo. Investir em investimentos que tenham juros sobre juros, não ser apressado e entender qual é o tempo necessário para você acumular uma quantia boa para ir para a segunda fase, de acordo com o seu aporte mensal, que no caso aqui eu estou falando de investimentos baixos, pouco dinheiro para investir mensalmente. A segunda fase, o que é? Aí sim, a segunda fase é a fase da rentabilidade. A segunda fase é a fase de viver de juros. A segunda fase é a tão famosa e tão gostosa fase de renda passiva. E o que é a fase de renda passiva? A fase de renda passiva nada mais é, e é muito simples, presta muita atenção, nada mais é do que você pegar a massa crítica que você acumulou, ok? E colocar essa massa crítica, e aí eu já estou levando em consideração que você tem uma reserva de emergência, que está ali no investimento que tenha bastante liquidez, como a poupança, por exemplo, algum investimento que você não pague necessariamente imposto de renda, algum investimento que você não pague necessariamente alguma taxa, enfim, e por aí vai. E você consiga proteger o seu dinheiro da inflação, tá certo? Essa é uma reserva de emergência. Então, estou levando em consideração que você tem essa reserva de emergência. Bom, fechado esse parênteses, você vai pegar aquela sua massa crítica, aquele seu acúmulo de capital, que você demorou anos para juntar, ok? Eu espero que você lide bem com essa informação, mas que você demorou anos para juntar porque você tem pouco dinheiro para fazer aportes mensais, e você vai colocar esse capital em um investimento que pague uma rentabilidade periódica. E essa periodicidade pode ser mensal, semestral ou anual. Vai depender de você, vai depender do seu estilo de vida e do seu padrão de vida. Aí então você vai ter uma determinada renda passiva ao investir nesse investimento que pague essa rentabilidade mensal ou periódica, ok? Agora, olha só, presta muita atenção. Ao fazer essa transição, é preciso que você leve em consideração o seguinte. Primeiro, eu tenho uma massa crítica para que a partir do momento que eu colocar esse dinheiro acumulado nesse investimento que me pague
vamos supor, 1% ao mês, esses 1% ao mês dessa minha massa crítica acumulada é capaz de bancar o meu estilo de vida? É isso que você precisa entender, ok? Então, aí eu vou puxar para um outro assunto. Quando eu falo de viver de juros, mais importante do que os juros é o viver. E esse viver está totalmente relacionado ao seu estilo e ao seu padrão de vida. O que significa isso? Significa que se você custa R$7.000 por mês, você precisa acumular uma massa crítica, ok? Que numa rentabilidade X, eu vou usar aqui 1% como exemplo, você acumular uma massa crítica que com 1% ao mês você consiga tirar aí pelo menos o seu estilo de vida, que no meu exemplo aqui, por exemplo, ok, é só uma suposição, são R$7.000 por mês. Beleza? Sabendo disso, você vai ter um investimento, ou vários investimentos, que quando somados a rentabilidade dele, na verdade, vai colocar na sua mão ou no seu bolso o dinheiro suficiente para que você possa viver, continuar vivendo ou continuar bancando o seu estilo de vida sem precisar mais trabalhar. Basicamente, viver de juros a partir do momento que você, fase 1, acumulou o seu dinheiro e fase 2, colocou aquele acúmulo de dinheiro no investimento com uma rentabilidade periódica e que essa rentabilidade coloca o dinheiro no seu bolso para custear e bancar o seu estilo de vida. Agora, a pergunta desse vídeo aqui, é possível viver de juros com poucos investimentos? Sim, é possível. Ou na verdade com investimentos baixos? É possível. Por que é possível? E é necessário que você entenda que existem pelo menos aí dois fatores. O primeiro, muito importante, é possível a partir do momento que você faça investimentos frequentes. Lógico que priorizando sempre aquilo que é mais importante, a sua saúde, a sua alimentação, a sua moradia, a sua subsistência, e a partir do momento você determinou um determinado dinheiro que não vai fazer falta nas suas despesas fixas mensais, você vai lá e investe aquele dinheiro. Então, primeiro ponto, fazer investimentos frequentes. E segundo ponto é saber e ter a plena noção, trabalhada aqui na sua mente, de quanto tempo vai demorar para você acumular todo o montante que você precisa acumular. A partir do momento que você entende, eu tenho X para investir, eu vou investir X todo mês. E eu vou investir X todo mês até acumular tanto, independente se isso vai demorar 1 ano ou se isso vai demorar 8 anos, 9 anos. Eu vou acumular tanto. E a partir do momento que eu acumular tanto, eu vou procurar um investimento com uma rentabilidade mensal fixa, ok? E essa rentabilidade mensal fixa vai conseguir bancar todo o meu estilo de vida. Então sim, é possível sim. Talvez demore, talvez não, vai demorar, se o seu investimento for baixo, muito mais tempo do que se o seu investimento for maior, ok? Por isso que eu sempre recomendo que você busque maneiras de aumentar a sua fonte de renda, a sua geração de renda. Então, vai demorar muito mais tempo, vai exigir de você muito mais disciplina e vai exigir de você um autocontrole muito maior para você não ir lá e querer meter a mão naquele dinheiro antes do tempo e retirar aquele dinheiro. Então, separe o seu plano de investimentos em 2 partes. A primeira delas, acumule capital. A segunda delas, coloque esse capital acumulado em um investimento que vai te trazer uma determinada rentabilidade mensal, ok? Capaz de, com aquela massa crítica, com aquele acúmulo de capital, custear o seu estilo de vida. É possível viver de juros sim, com poucos investimentos. A partir do momento que você for responsável e que você entender qual é o prazo de tempo necessário para que isso aconteça. Se você quiser mais conteúdo sobre renda passiva, sobre viver de juros, sobre investir, seja para acúmulo ou seja para renda passiva, ok? Você precisa clicar no primeiro link da descrição aqui e começar de graça na nossa escola de finanças, que lá tem cursos totalmente práticos para você chegar aonde você quer chegar. Um forte abraço para você, eu espero que tenha ficado muito claro esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo aqui da sua Universidade Financeira. Até lá!